Boa noite. Estamos com uma frase de 5 minutos. Eu estava aqui trabalhando com tecnologia, sempre há imprevistos. Estamos aqui, eu, Dr. Evandro, e a professora e escritora Lia, e temos aqui a presença do professor Jefferson, que vai nos abrilhantar, e a gente vai dialogar um pouco da importância do incentivo à literatura. Gostaria de agradecer novamente à direção da escola por ter nos cedido o espaço. Gostaria muito também de agradecer e parabenizar pelo aniversário a professora Luciana Coronel da FURG, que ela que nos permitiu que a gente tivesse contato com o Jefferson, que também é nosso conterrâneo da URGS também, Então, antes de começarmos, eu vou aqui brevemente apresentar para a nossa comunidade quem é o nosso convidado. O Jefferson, ele é radicado em Porto Alegre, mas ele não nasceu aqui, Ele é graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor de Língua Portuguesa e Literatura da Rede Pública de Porto Alegre. Ele é mestre em Literatura Luso-Africana pela URGS. E a sua dissertação é Em Busca do Outro Pé e Outros Leninismos na obra de Mia Couto. Isso em 2013. Há pouco concluiu o doutorado em Teoria da Literatura pela PUC-RS. Sua tese, A Autópsia de um Imaginário em Ruínas. A memória nas narrativas de regresso em 4 autores portugueses. As questões centrais da pesquisa do Jefferson, ele aborda colonialismo, identidade, diáspora africana na pós-modernidade, além de também trazer a questão da dignificação do continente africano como um lugar de regresso em busca de suas raízes. Isso pelo Portal da Literatura Afro-Brasileira. É isso, Jefferson? É isso mesmo. Boa noite. Lia, quer se apresentar para o nosso convidado? Posso me apresentar, e se me der a honra, já posso ser a primeira a começar a fazer uma pergunta. Bom, meu nome é Lia, então, Lia Figas, sou professora de matemática da rede pública. Estou tentando uma carreira aí também de escritora, Lancei agora um livro infantil. Os meus outros 2 são para adolescentes, infanto-juvenil. E, bom, o tema da nossa live, que é do projeto Odila Prepara, um projeto idealizado pelo professor Evandro, aqui presente, e o tema da live é o incentivo à leitura. Jefferson, eu assisti vários vídeos teus no YouTube, que está rolando, e um dos vídeos, eu assisti um vídeo teu de 2015, da Editora J. O nome do vídeo era Minha Biblioteca. E nesse vídeo, tu falou que tu não foi um adolescente leitor e que tu começou a ler realmente quando entrou na universidade. E daí, quando tu percebeu que tinha passado muito tempo sem ler, tu começou a comprar livros desesperadamente. Eu me identifiquei muito nessa fala, porque eu também não fui uma adolescente leitora, embora a minha casa, meus pais fossem muitos leitores. Eu acabei me bloqueando quando o meu pai me pediu, eu tinha 14 anos, que eu lesse Érico Veríssimo, e na época eu não entendi o livro e falei que eu não ia ler nunca mais na vida, E daí na universidade também que voltei a ler. E fora isso, eu tenho vários alunos que, de repente, alguns podem estar online aqui, do Odila à noite, que eles me pedem ajuda para começar a ler. Esses alunos estão com 18, 19, 20 anos, alunos do noturno, e eles, pô, professor, eu quero começar a ler, qual que tu me indica? E assim, eu sei indicar
para adolescentes de 13, 14 anos, eu consigo entrar neles. Então, eu queria te pedir aí para te falar como começar a ler, como é que a gente pode ajudar os alunos assim, de 18, 19, assim, não leram, nunca leram, como começar a ler? Me dá uma dica, uma ajuda. Bom, boa noite. Prazer estar aqui com o Evandro, com a Lia, falando sobre leitura, incentivo à leitura, né? E as pessoas que estão nos assistindo são alunos, são professores, pessoas, né, interessadas na literatura e na leitura, né? Bom, primeiro eu posso dizer que o interessante é que as pessoas tenham um contato com o livro, né? E não precisa ser necessariamente ter um contato de leitura, mas do objeto livro mesmo, né? Há no Brasil um pouco incentivo à cultura do livro, né? E cultura do livro vai desde a ter uma estante para livros, né? Que é uma coisa difícil de achar, por exemplo, em lojas de eletrodomésticos, né? Quando a gente vai procurar uma estante de livros, geralmente é uma estante para outra coisa, mas não para colocar livros, né? Eu tenho aqui uma estante que não é papel de parede, né? É de verdade. Sabe que hoje em dia tem algumas pessoas que têm colocado papel de parede, né? De livros, né? Para mostrar que são eruditos e que gostam de leitura, né? Mas quem gosta de ler já sabe disso há muito tempo, né? Que os livros dão um determinado prestígio também para as pessoas, né? Então, eu acho que ter esse contato com o objeto livro é um primeiro passo para que a gente possa formar leitores, né? Na minha casa, por exemplo, quando eu era criança, na infância ainda, na primeira infância, meu primeiro contato com o livro aconteceu aos 2 anos de idade, quando a minha mãe comprou um livro chamado Decifrando o Futuro. Era um livro sobre que fazia previsões catastróficas, né, que iriam acontecer nos anos 2000. E aí, nesse livro, a minha mãe colocou uma dedicatória dizendo, né, esse livro para o meu filho que possa decifrar o próprio futuro, né. Então, de certa forma, ali, naquele momento, eu já estava meio que destinado, né, ou sendo destinado aos livros, né. Depois, aos 5 anos, eu ganhei um outro livro de capa dura, não era de literatura, era um livro sobre frutas, né, sobre a riqueza alimentícia das frutas, né. E eu me lembro que esse livro servia para tudo, assim, menos para ler, né. Ele serviu para colocar embaixo do pé da mesa, servia para colocar um vaso em cima, servia para a gente brincar de alguma coisa, mas nunca para ler, né. Mas, de certa forma, eu já estava tendo um letramento ali com o contato do livro. Então, mas foi só depois, na entrada da faculdade, né, ali com meus 20 e poucos anos, que, de fato, eu vou me tornar um leitor, né. Mas acho que foi importante ter esse contato com os livros. Então, acho que a primeira coisa é saber que existe, né, ter acesso aos livros. E se na escola a gente tem esse lugar, esses mediadores, né, que mostram para os alunos que existem determinados livros, já é um primeiro passo, assim, para conseguir formar um leitor. E claro, né, como você falou, né, é preciso conhecer os alunos também, né, para indicar os livros. Não dá para chegar assim com qualquer livro e dizer, ó, lê aqui, né? Precisa ter uma mediação, precisa ter uma espécie de convencimento, né? Para que o aluno sinta a vontade, assim, para ler, né? Então, é conhecer a turma, é conhecer o aluno, conhecer bem o livro também, né? Chamar atenção para algumas coisas, e aí vai. Mas, mesmo assim, às vezes, isso também não é garantia, né? Porque é preciso também estabelecer estratégias. Eu estava conversando com uma amiga hoje e ela me disse que está tendo dificuldades para conseguir fazer leituras no livro físico, por exemplo, né? Porque como a gente está dentro desse ambiente digital, as nossas leituras elas estão dentro dessa máquina aqui, né? Ou é do celular, ou é do computador. Então isso também nos tira um pouco a atenção do livro físico, assim, né? Então, acho que é preciso estabelecer também algumas estratégias de leitura, e digo de quantificação de páginas, assim, né? Então, para alunos que têm dificuldade para ler, faz ali uma tabelinha ali de, sei lá, de 10 páginas por dia, ou começa menos ainda, né? Uma página por dia. Naquele momento ali eu vou ler aquela página.
e aí vai aumentando gradativamente, né, até conseguir chegar a ter um número maior de páginas por dia. Muito obrigada. Jefferson, eu gostaria de começar, né, a te perguntar, né, a tua primeira obra foi O Beijo na Parede, né? Isso. Essa obra, ela é um romance. Nessa obra, né, tu relatas ali, né, uma emoção muito forte que os brasileiros tiveram, que foi a perda do Ayrton Senna. Estranhamente, né, ontem, o mesmo que nós sentimos com a perda do Ayrton Senna, a Argentina perdeu ontem com Maradona, né? E essa obra, ela aborda muitas questões ligadas a essa questão de saúde e morte. E aí, já entrando nessa questão do incentivo à leitura, né? Tu acha importante a gente ter acesso a livros, a romances, ou que não sejam romances, que nos orientem como buscar ou ter uma melhor posição de vida? Eu acho que a leitura, ela também ajuda que mentalmente a gente também possa se fortalecer para esse momento de pandemia? Acho que sim. Se a gente for entender a literatura como um livro que inventa a realidade, né, ou vai propor uma outra realidade, acho que sim, né? Mas se a gente for olhar a literatura como uma espécie de autoajuda ou alguma coisa mais prática, assim, ou pragmática, talvez não, né? Talvez alguém que vai ler O Beijo na Parede pode ficar decepcionado, assim, né? Quanto a história e algum sentido de uma ajuda emocional ou alguma ajuda nesse sentido, né? Eu acho que a literatura, ela nos desestabiliza, né, de alguma forma, mas, por outro lado, faz com que a gente exercite também o nosso potencial de empatia, né, em relação ao sofrimento do outro. Então, acho que nesse sentido, sim. Daí, acho que a literatura, ela pode nos ajudar a perceber o quanto o sofrimento do outro também é um pouco o nosso sofrimento, né? E o Beijo na Parede, ele trata disso, né? Então, acontecem várias tragédias ali com aquele menino, né? As perdas, as mortes, a questão da própria saúde dele, né? Mas a trajetória dele também mostra o quanto ele encontra afeto pelo meio do caminho, né? O quanto ele encontra pessoas dispostas a ajudá-lo também. Então, é o modo como as pessoas entram no livro, né, esperando alguma coisa, mas a literatura não vai dar esses instrumentos assim mais práticos, né, esses instrumentos assim mais de ajudar de forma mais direta, né? É uma ajuda, mas é uma ajuda mais subjetiva, digamos assim, né? Não, eu achei muito interessante essa obra, né? Porque quando a gente olha para a realidade brasileira, né, o povo brasileiro, ele é muito sofrido. Né? Quando eu dei eu tive que dar uma relida, né, nas tuas obras, né, para hoje. E eu não pude deixar de não comparar com uma obra, não sei se tu te baseou nela, não sei se esse personagem, se ele realmente existiu, eu queria que tu colocasse uma ficção ou se tem alguma coisa real. Mas me lembra algumas situações que o pessoal, quando a gente lê O Curtiço, né, que é um livro também que ele descreve com riqueza de detalhes aquele momento da vacina e tal, né? E aí me acabou essa relação pela essa questão humana, né, do sofrimento humano, né, e com as perdas. Aí eu queria que tu pudesse nos contextualizar, por favor. Eu não entendi muito bem a pergunta, assim, contextualizar. Não, essa obra que ela nasce
influenciada alguma outra leitura prévia ou tem algum tipo de realidade? Sim. Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que tem essa vinculação com a realidade, né? E também tem influências também. E tem... eu já li algumas críticas falando que seria também um pouco influenciado pelo Jorge Amado, né? Por alguns livros dele, no sentido dessa realidade social, assim, e ao mesmo tempo com alguma profundidade, assim, né? Então o Beijo na Parede, ele é um pouco isso, assim, né? Então é tratar de questões assim bem da realidade, bem reais, mas também propondo alguma coisa mais de reflexão, né? E algumas frases também um pouco filosóficas, assim, e que eu achava que antes não era possível fazer um livro assim, né? Ou fazia um livro falando só da realidade, ou fazia um livro apenas falando de coisas mais subjetivas, né? Mas eu tentei fazer nesse livro juntar essas duas formas, assim, de fazer literatura, né? E a tua vontade de escrever, ela nasceu antes da graduação ou durante? Ela nasceu antes, bem antes, assim, da graduação, porque eu comecei a escrever com 13, 14 anos, os diários que eu tinha, né? Eu ainda tenho esses diários hoje, e eu tenho cerca de 12 diários que eu escrevia, né? E, enfim, coisas de adolescente, né? Que eu acabava escrevendo ali, mas eu escrevia com uma particularidade que era o de fazer códigos, assim, né? Então eu inventei um alfabeto para que ninguém tivesse acesso ao que eu estava escrevendo ali, né? Principalmente manter longe da minha irmã, né, que gostava de mexer nas minhas coisas, né, e aí então eu acabei inventando esse código, assim, então eu tenho várias e várias agendas, né, em que eu escrevo com esses códigos. Claro que hoje, se eu for ler, eu não vou entender nada também, eu não vou conseguir decifrar, porque eu já esqueci que códigos eram aqueles que eu tinha colocado, né. E depois, aos 18 anos, eu resolvi escrever um livro, também na época não tinha computador nem máquina de escrever, então eu acabei comprando folhas de ofício, né? E comecei a escrever à mão um livro, e o livro chegou a ter 200 páginas, né, escritas à mão. O título era O Perdão do Destino. O título era bem ruim, né, como vocês podem perceber. E a história também não era boa, né? A história também era ruim porque eu não tinha referências literárias, né? As minhas referências eram as novelas da TV, né? Essas eram as minhas referências. E aí então eu escrevo esse livro e depois abandono a escrita, e só depois, né, na entrada da faculdade é que eu começo então a escrever assim com mais segurança, né? Porque daí eu já comecei a ler, já comecei a perceber e tal. E aí no início dos anos 2000 eu escrevi um poema, coloquei num concurso de literatura da própria faculdade, e aí eu fui premiado, né, em primeiro lugar. E a partir daí então eu comecei a escrever. Não, o que eu acho importante colocar, que nós temos muitos jovens que eles têm vergonha de compor. Uma das coisas que a gente, no médio, a gente tem muita dificuldade, a gente tenta passar para eles a estrutura, né? Que a gente não quer que eles façam resenhas na questão do médio ainda, mas a gente tenta que eles se desafiem a aprender a estruturar, né, uma resenha, e eles têm dificuldade, né? E tu colocar essa experiência que tinha uma vergonha e que tu criou símbolos, né, é importantíssimo, porque eu participei há pouco tempo atrás de um seminário que também debatia a questão de incentivo à leitura para o ensino fundamental, né? E, e aí eu trouxe a referência que a minha mãe é pedagoga, e ela
tinha o hábito de fazer a leitura de histórias infantis, né? Dramatizar, fazer a hora do conto. A minha percepção, que eu queria que tu colocasse a tua opinião, se isso contribui ou não, mas o fato da gente começar a ler histórias infantis com uma criança de 5, 6 anos, isso pode influenciar ela ser uma boa escritora lá na frente? Ou uma boa leitora? Eu acho que sim, que influencia, sim, certamente. E acredito que se a criança ela tem contato quanto mais cedo, né? Quanto mais cedo não, né? A gente também tem que tomar cuidado assim para também não atropelar algumas etapas que as crianças devem ter também em relação ao livro, porque a leitura, na verdade, ela não começa com o livro, né? A leitura ela começa com o corpo, né? Ou seja, com a destreza do próprio corpo, com a consciência do corpo, depois com a consciência corporal, motriz, né? É dessa forma, assim, que as crianças começam a ter o letramento, né? Então, ela começa com o corpo. Depois disso, é que a gente vai ali, a parte da alfabetização, né, que é super importante também, e depois, então, chegar no momento aí de decodificação, isto é, além da decodificação, né, das palavras, e aí fazer uma coisa que é mais difícil ainda, né, que é fazer as inferências, né. Então, acho que é super importante que as crianças tenham contato com os livros nessa infância, mas, por outro lado, também não é garantia que ela vá se tornar uma escritora ou um escritor, né? Acho que um bom leitor, sim. Acho que se tornar um bom leitor, eu acho que tem grandes chances disso acontecer. Porque o processo da escrita, ele já é um outro processo, assim, né? Ele tem a ver com uma vontade de fazer, né? Uma vontade de escrever. E claro que eu, como professor, sempre incentivo os meus alunos a escrever, né? Sempre incentivo eles a produzir alguma coisa, porque eu acredito que todo mundo tem um livro dentro de si, né? Um livro que, ou seja, todo mundo carrega histórias que merecem ser escritas. Não existe nenhuma existência que não mereça uma boa história, né? Eu queria conhecer as histórias de todo mundo, porque todo mundo tem uma boa história, né, para contar. Só que existem pessoas que conseguem fazer isso e outras não, né? Mas como exercício, eu sempre incentivo os meus alunos a escrever, né? Elias, se tu quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Tá. Eu vou falar um pouco, então, sobre o patrono, né? Nosso atual patrono da Feira do Livro. Acho que há alguns anos a Feira do Livro de Porto Alegre ela já vem mudando um olhar para a feira em si, né? Vê que a gente vem de 4 anos consecutivos de patronas mulheres, né? Em 2016 tivemos a Cíntia Mascovic, 2017 Valesca de Assis, 2018 Maria Carpe, 2019, ano passado, a Marô Barbieri, e que para mim eu achei assim uma grande quebra de tabu, porque a Marô Barbieri é escritora infanto-juvenil e infantil, e ainda há dentro da literatura e de escritores tudo muito preconceito, né? Que o escritor de verdade é o romancista, né? Então, acho que o ano passado eu vi que a Feira do Livro já estava com um novo olhar, e esse ano, então, né, seguindo a lógica que eu acho que a Feira do Livro já vem trazendo um novo olhar para as literaturas, até por isso, né, por 4 anos consecutivos tivemos mulheres, e agora, então, né, não podia falar, né, o primeiro, então, escritor, o primeiro patrono negro, né, e a Feira do Livro, além de ter o primeiro patrono negro também, né, uma feira totalmente online, então essa feira, né, vai ser bem marcada por tudo isso. E eu assisti várias entrevistas e reportagens que fizeram contigo a respeito até de ser o primeiro patrono negro, e todo mundo sempre, né, em todas as reportagens, por exemplo, que eu li do lado, né, Jefferson Tanal, primeiro patrono negro. Embora que eu saiba que eu acho que todo escritor ele quer ser reconhecido pela sua obra, não pela cor da pele ou
ou pelo estereótipo dele. Mas, embora, né, isso não seja o tema da live em si, que seria coisa, eu queria que tu falasse um pouco dessa importância da representatividade negra na literatura atual. Então, eu acho que nos últimos meses, a gente pode até falar dos últimos anos, né? A gente tem visto aí um crescimento de autores negros no cenário nacional e no cenário mundial também, e acho que isso é uma tendência, né, que vem ocorrendo. Algumas feiras literárias começaram a ser questionadas também de por que não ter autores negros na sua programação, ou ter muito poucos, né? Talvez a Flip tenha sido uma das mais faladas, assim. Acabou também reverberando aqui na nossa Feira do Livro de Porto Alegre, né? Eu mesmo fui um dos que escrevi artigos reclamando e reivindicando também, né, que houvesse mais autores negros na programação. Então eu vejo como bastante positivo, assim, e positivo também que na mídia e nos jornais tenha saído essa observação, né, de que sim, é o primeiro patrono negro da Feira do Livro, para que isso chamasse a atenção das pessoas e causasse também uma reflexão, né, do porquê, depois de 65 anos, né, depois de 65 edições, a gente tem pela primeira vez um autor negro como patrono. Então, acho que é para as pessoas pensarem mesmo, né? Mas havia também nessas matérias essa reflexão e essa ressalva de que, enfim, eu não fui escolhido em função da cor, né, mas em função do meu compromisso com a literatura, né, com os livros. Então, acho que é importante frisar, mas também é importante dizer que não fui escolhido pela cor, né, senão teríamos que perguntar para os outros patronos também se eles foram escolhidos pela cor, né. Então, acho que é importante porque também façam que as pessoas, uma parcela, né, da população de Porto Alegre, também se veja representada, né, então, a população negra, né, se veja representada nesse papel de patrono, né. Evandro? Eu vou pegar o gancho da Lia e eu queria que tu falasse para nós justamente essa questão da literatura afro-brasileira, né? Que uma das convidadas que nós tivemos aqui no Dia La Prepara, na primeira live aqui para literatura, a gente trouxe uma orientanda da Luciana Coronel, que é a Rosane, que ela estuda sobre Úrsula. E em seguida trouxe uma colega que estudava Poncia Vicêncio. E Úrsula é um livro que fala dessa questão que tu também trazes, dessa questão da identidade do negro e tal. E o que me chamou a atenção no Poncia Vicêncio é que ela é uma escritora negra que ela foi esquecida. E aí eu achei interessante que a Conceição Evaristo ela se torna a escritora reconhecida mundialmente, né, e que entra, inclusive, para a leitura obrigatória da URGS, né, casualmente a sua escolha surge com o patrono da Feira do Livro. Tu acha que isso foi coincidência ou foi um acaso? Eu acho que tem uma série de fatores aí envolvidos, né? Acho que tem uma questão dessa valorização, né, dos autores negros, né, nos últimos anos, mas há também um interesse do mercado, né, em fazer com que autores negros também, ou seja, o mercado editorial entendeu que autores negros também vendem, né, que também são consumidos porque existe uma demanda de pessoas, né, brancos e negros que estão procurando um outro tipo de narrativa que antes não se tinha no mercado, né? Então, até há pouco tempo atrás, a gente tinha um padrão de literatura, um padrão branco, classe média, do Sudeste, né? Com uma experiência muito demarcada, né? Uma experiência classista,
E aí a gente tem agora a possibilidade de ter uma outra escrevivência, né, uma outra experiência, para usar o termo da Conceição Evaristo, que são essas experiências muito particulares, né, e tão importantes quanto essas outras experiências que estavam se sobressaindo. Então a gente tem agora várias narrativas, e principalmente narrativas de mulheres negras, né, que é o caso da Conceição Evaristo, que demonstra assim, que é possível contar a história do Brasil através da literatura, mas contar uma outra história, né, uma história que foi por muito tempo silenciada, uma história que por muito tempo se escondeu, né, em função do racismo estrutural que nós temos. Então, me parece que não é apenas coincidência, né, mas é também fruto de um trabalho dos grupos do movimento negro, os grupos que se organizaram desde a década de 60, né, até os dias de hoje. Então, para uma Conceição Evaristo conseguir ser reconhecida aos 73 anos de idade, né, como ela disse, é porque antes dela e ela mesma, né, se engajaram numa luta, né, para fazer com que essas pessoas conseguissem ganhar um reconhecimento. E se hoje eu me tornei o patrono da Feira do Livro, é porque antes de mim houve o Oliveira Silveira, por exemplo, né, que lutou, reivindicou também por um espaço na Feira do Livro. Né. Antes do Oliveira Silveira, a gente vai ter outros autores que também lutaram, né. Então a nossa luta, ela não é uma coincidência, né, ela se tornou uma obrigação e uma necessidade, né, para que a gente conseguisse chegar até aqui. Lia? Eu gostaria que tu falasse sobre a tua última obra agora, porque ela foi, pelo que eu andei falando, ela foi bem reconhecida, né, antes do Rio Grande do Sul, foi reconhecida, né, no Brasil afora, e depois veio para cá, e o convite. Queria que tu falasse um pouco da obra em si, até para, de repente, nossos alunos que estão aqui assistindo, que eu já vi que alguns comentários, que são alunos nossos, sobre o que é a obra, né, para que eles entendam um pouco mais. Falar um pouco da obra desse último que tu publicou esse ano, O Avesso da Pele. Bom, então, o romance, então, é O Avesso da Pele, né? E ele conta a história do Henrique, que é um professor de literatura negro. Ele passa por várias idades ali, mas a idade principal, onde a história narrada, é aos 56 anos. Ele está prestes a se aposentar. Há 20 anos ele dá aula em escolas públicas em Porto Alegre. E após uma abordagem policial em Porto Alegre, ele acaba sendo morto pela polícia. E depois, então, o filho dele, que tem 22 anos, o Pedro, um estudante de arquitetura, negro, decide, então, contar a história desse pai, né? Ou seja, desde o início, desde a infância, até aquele momento da abordagem policial, até o momento que ele morre. E nessa narrativa, então, ele vai falando como é que foi a infância do pai, as questões do racismo, né, que aparecem, a relação que ele teve com a mãe dele, né, que foi uma relação bastante conturbada, e também toda uma análise da educação no Brasil, né, ou seja, o que os professores enfrentam, né, nas escolas públicas para conseguir dar aulas. Então, o resumo do Avesso da Pele é esse. O que me chamou a atenção nesse livro, que novamente, né, a história dele veio de novo ao mundo real, né? Eu vi que pessoas públicas, né, em entrevistas citaram a tua obra, né, para ilustrar de forma ambientada, né, o advento que aconteceu agora na véspera, né, e que foi um fato que atingiu proporções internacionais, né, e que esse livro não dá para dizer que ele é uma ficção, né? Imagino que tenha alguns elementos para poder fazer a costura, né, de ficção, mas o que me chama a atenção dessa obra, né, é aquela parte que tu mostra, aquela parte que o filho ele faz uma lembrança do pai, né,
vai falando para ele algumas situações, né? E aí, o que é engraçado, né, que várias pessoas em entrevistas falaram que quando elas têm um filho pequeno, lembra a mãe dizendo para ele hoje em dia, filho, não mexe nada no mercado para não dizer que está roubando, tal, né? E aí é uma coisa muito marcante, né? E aí eu queria que tu nos desse essa conotação, porque eu vi que tem uma pitada, não sei se foi só uma pitada ou se trabalhou a questão de uma introdução à religiosidade. Aí tu pode explicar por que ele teve esse sentido? A religião ela surge ali como uma coisa para acalmar o coração desse negro que ele é vítima desse racismo estrutural? Bom, a religião ela abre e fecha o livro, né? A primeira cena o primeiro capítulo, né, que aparece é o Pedro indo na casa do pai, né, e mexendo nas coisas dele, até que ele chega no Alguidar, onde estão ali um Okutá, que é uma pedra, né, que simboliza o orixá Ogum, né, e ele vai pegar então esse orixá e vai levar para o Rio Guaíba lá no fim do livro. Então é uma ideia de ciclos, né. Eu sou da religião Umbanda, né, frequento, a minha mãe é mãe de santo, tem uma casa de religião, e a religião, então, ela aparece no livro como um fundamento mesmo, né, ela acontece ali como uma forma de recuperar uma matriz, né, africana, que perpassa também a cultura das pessoas negras, né. Então, acho que é importante, é como se fosse um abre-caminhos, né? Ou seja, iniciar o livro com uma espécie de pedido de licença aos orixás, né? Olha, eu vou contar essa história aqui e depois eu vou fechar com esses orixás, né? Então, também tem essa relação de uma recuperação da identidade de matriz africana dentro desse livro. E, claro, né, a gente está falando de ficção, né, não é um livro que trata da realidade, ele é um livro que inventa uma realidade, né, e acaba sendo parecido, né, com o que a gente tem vivido nos últimos dias, né, e principalmente com o que aconteceu no Carrefour. Vi muita gente falando, escrevendo que o livro, enfim, tem muita coisa parecida, né, com o que aconteceu com o João Alberto, mas é uma coisa que não me deixa confortável, assim, né, saber que eu tenho um livro que se aproxima tanto da realidade, né, eu me sinto mal, assim, né, em um certo sentido, porque eu não queria que fosse assim, né, eu queria que isso fosse uma história, né, e que isso não acabasse sendo vinculado à morte de uma pessoa, né? O que nos mostra que, infelizmente, o nosso racismo estrutural ele é forte, violento e se materializa na morte das pessoas, né? E aí o meu livro entra como uma espécie de reflexão mesmo, né? Ou seja, o que nós podemos fazer depois de conhecer essa história, né? O que a gente faz daqui para frente, né? Por isso que eu acho tão importante a gente incentivar o jovem a ler, né, porque a leitura ela te dá muitos saberes, né, mas muitos filtros, né, muitas lentes para te poder enxergar a realidade. Né. A leitura ela potencializa que tu conheça lugares que tu nunca foi, ou conheça pessoas, né, porque são personagens que sim são baseados em alguma realidade. E aí o que também me chama a atenção, e aí que me marcou, porque eu sou neto, aliás, bisneto de ex-escravo. Né? A minha bisavó materna ela foi escrava. A minha avó ela já nasceu livre. Né? E apesar da minha família, parte dela, ser ligada à religião de matriz africana, pelos meios que eu
que eu circulei, né, eu acabei me envolvendo com uma religião mais humana, né, que é de matriz oriental, que é o budismo de Nichiren Daishonin. Tá? Mas o que me chama a atenção nessas passagens que tu citaste do livro, né, do abrir e do fechar, porque o Ogum, aí tu pode nos contextualizar, ele é visto como alguém que traz a justiça. Tá? Não sei se foi essa a intenção na ficção de trazer esse elemento, né? Mas ele entra, o Ogum, em várias partes do livro, ele entra, né, como alguém lembrando que a justiça ela existe, ela pode demorar, ela pode retardar, mas ela efetualmente ela acontece, né, porque a base da religião africana ela trabalha na questão, ela não dá esse tema, eu vou usar um termo que o aluno que ele vai ouvir, né, é baseado no efeito na reação, né? Por que isso? Porque é muito ligado à natureza. Então, se eu desmatar uma região, eu vou sofrer o efeito. Algum lugar vai ter mais chuva e um lugar que vai ter menos chuva. Então, eu não vou conseguir plantar. Se eu não conseguir plantar, eu não consigo alimentar meu povo. Tá? Então, eu queria que tu nos colocasse se é essa impressão que o Ogum ele vem nessa construção, nesses capítulos. Ele vem com essa ideia mesmo de trazer para o leitor que existe justiça, se não for a humana, a divina. Carrega sim um pouco dessa ideia de fazer justiça, né? Mas eu penso que o arquétipo, né, a representação do Ogum, eu pensei em duas imagens, assim, né? Uma é como ele se constitui, né? Como é que o Ogum se torna um orixá, né? Ele, enfim, conta a lenda que ele era um guerreiro, né? Uma pessoa que gosta da guerra, é alguém que fabrica as próprias armas, né? E aí, então, ele vai guerrear em determinado lugar, e aí quando ele volta, né, dessa guerra, e tendo feito coisas fantásticas, assim, né? E aí quando ele volta para o seu povo, as pessoas estão em silêncio, ninguém fala com ele, né? E ele acha aquilo um absurdo e entra numa fúria terrível e corta a cabeça das pessoas, sai cortando a cabeça das pessoas, né? E aí depois ele vai para uma outra cidade, e lá nessa outra cidade dizem para ele que as pessoas estavam em silêncio, né? Que era um voto de silêncio que elas fizeram, até que ele voltasse bem e vivo, né? E aí ele percebe que ele fez uma grande injustiça, né? Ou seja, ele volta na cidade, né? E pede perdão pelo que ele fez, né? E finca a espada no chão, e quando ele finca a espada no chão, então ele se tornaria então esse Ogum. Se a gente for pensar numa ideia de certo e errado, né, dentro desses arquétipos dos orixás, não existe essa ideia de certo e errado, né? O que existe ali seria uma análise, digamos assim, mais complexa do que seria esses orixás, né? O que, de certo modo, eles se aproximam muito dos mitos gregos, né? Que também não eram seres perfeitos, né? Eram seres que cometiam crimes, eram invejosos, eram pessoas ruins, né? Eram deuses, né? Que tinham uma semelhança muito grande com os humanos. Por outro lado, tem essa ideia de fazer justiça, de fazer uma autojustiça, né? Ou seja, de se punir de alguma forma, né? Mas também tem a ver da justiça desmedida, né? O Ogum é aquele que é o exagerado, né? Então, quando ele vai fazer uma justiça, ele acaba exagerando um pouco. Talvez o orixá assim, mais equilibrado para, de fato, fazer a justiça seria Xangô, né? Xangô, sim, seria esse orixá da justiça sem a desmedida, né? Sem o exagero, né? E existe uma outra imagem também do Ogum, que talvez seja mais forte no livro, que é a seguinte, né? Conta a lenda de que certa vez Ogum estava preparando armas, né? Enfim, ele trabalhava como ferreiro, e em determinado momento um menino se perde dos pais, né? E pede ajuda, então vai na casa do Ogum, pede ajuda para o Ogum ajudar a encontrar os pais. E aí o Ogum sabe onde os pais estão, porque viu eles passando, e ele diz, olha,
tu vai caminhando por aqui, né? Vai chegar ali um precipício, tu passa pelo precipício, né? E aí do outro lado os teus pais estarão lá. Bom, esse menino então vai até, segue, né, as orientações do Ogum, chega lá no precipício, ele vê que ele não vai conseguir passar, porque é muito largo, né, esse abismo que tem ali. Ele volta então lá na casa do Ogum e diz, olha, seu Ogum, eu não consigo passar ali pelo precipício, como é que faz, né, E aí o Ogum, né, assim, meio que zangado, assim, por ter que largar o trabalho, né, vai lá, tá bom, vou te ajudar, guri, né, vamos lá. Ele pega o guri pela mão, quando chega na frente do precipício, ele pega o guri no colo, pula, né, vai do outro lado, deixa o menino ali do outro lado, pula de volta, né, e aí lá do outro lado o menino pergunta, tá, mas e agora? Né? E aí o Ogum vira para ele e diz, bom, agora é contigo, né, ou seja, eu já pulei o abismo, né? Então, o que os orixás, na verdade, acabam fazendo é justamente essa imagem, né? São os orixás que nos ajudam a superar os nossos abismos, né? Então, nesse sentido, é que o Pedro vai reconstituindo a história e com esse Ogum nas mãos, né? Para tentar superar esse grande abismo, né? Então, as pessoas frequentam os centros de religião em busca de ajuda para conseguir superar esses precipícios, né, esses abismos. Mas a caminhada é de cada um, né? Depois cada um vai fazer a sua caminhada, né? E é por isso que depois, ao final do livro, a gente tem uma metáfora ali desse agora é contigo, né? Então, meu trabalho aqui está feito, agora é com vocês. Por isso que eu achei muito rico esse livro, né? E eu até já pedi para a gestão da escola adquirir alguns exemplares que a gente tem na biblioteca nossa para a gente ofertar para os nossos alunos, né? Porque a gente pode trabalhar múltiplos fatores, né? E para a gente não ter spoiler, eu quero que os alunos depois leiam o livro. O teu segundo livro foi A Estela Sem Deus, né? E aí, já que a gente falou nos orixás, esse livro, pelas partes que eu revi, né, no fechamento, ele é interessante porque você acha que o Ogum, ele foi lá, fez a justiça dele e depois se arrependeu, né? E essa história da Estela, que eu acho que é uma menina, né? Uma das coisas que o livro ele deixa como linha, né, é a questão, exatamente o caminho do aprendizado para perdoar, né, ter o perdão, né, e fala sobre a relação de fé. Eu queria que tu explorasse para nós, né, porque quando a gente fala da questão do racismo estrutural, né, para o indivíduo ele se sobrepõe a ter forças para superar a dificuldade, né, ele precisa ter uma bagagem espiritual e mental, né, porque se fala muito em meritocracia, mas um jovem negro, quando ele vai disputar um espaço com um branco, ele não basta ele ter a mesma titulação, ele tem que fazer sempre 2, 3 vezes melhor, para não ter dúvida que ele é o melhor para aquela função. E aí, em cima dessa questão de saber perdoar, né, de ser subjugado, ser discriminado, né, como que tu pode nos ilustrar esse momento para nós? O Stella, ele tem esse aspecto do perdão, assim, em vários sentidos, né? Tem da Stella entender por que a mãe e o pai agem daquele jeito, né? E do como ela vai lidar com uma mãe que às vezes é um pouco relapsa, um pai que às vezes não procura ela, né? Mas talvez a maior relação ali que ela vai ter de perdão é com a própria figura de Deus, né? Que é uma figura ali que é uma figura opressora, né, e que vai fazer com que ela seja doutrinada para uma determinada religião, né, até que ela vai compreendendo, a partir de um aprendizado e de uma observação que ela vai fazendo
das avós, das tias, das primas, ou seja, dessas mulheres que carregam uma sabedoria, né, mulheres sábias, e a partir dessa observação, então, ela vai, digamos, entre aspas, né, perdoar este Deus, né, e vai construir um outro Deus, né, ou seja, o Deus para ela seriam essas mulheres da família dela, né, que foram capazes de fazer coisas sobre-humanas, né, para conseguir sustentar a família, para conseguir fazer com que elas pudessem, que essa geração posterior pudesse seguir o seu caminho, né. Então é um outro tipo de entendimento, assim. Então é um livro também que não acredita na meritocracia de forma alguma, né. E como você disse, quando uma pessoa negra chega no determinado posto, é porque ela já foi testada muitas vezes, né, e continua a ser testada mesmo depois de ter alcançado, né, esse posto, ao passo também que essas pessoas negras também causam um determinado medo nas pessoas brancas, porque o fato de ela ter chegado num determinado posto de prestígio, né, faz com que as pessoas pensem que essa pessoa ela é muito boa, né, tão boa que ela pode ser melhor que eu, né. É justamente porque o Evandro falou disso, né, ou seja, ela tem que provar e ela tem que ser melhor 2, 3 vezes, né, para conseguir ser valorizada, né. Então há uma série de fatores aí que são colocados como barreira, né, para as pessoas negras. Essa obra é interessante porque parece que ela está sempre questionando a essência de Deus, né? Ela se sente amada por Deus, né? E isso é uma coisa que aparece porque em um dado momento ela percebe que ela precisa ouvir as pessoas que são mais experientes para ela saber que nem sempre todo o momento é algo. Tem horas que tem que retrair. E aí é aquela coisa que a gente tinha citado antes, né? Que o negro, desde pequeno, ele é ensinado que não pode botar as mãos por onde ele chega, porque ele pode ser mal interpretado. Né? E quando é uma outra etnia, isso não acontece. Né? Era isso mesmo? Ou é só uma questão? Não, acho que é isso mesmo. Acho que também é quase um manual de comportamento, assim, também, né? De como pessoas negras devem se comportar, né? Dentro, e acho que tu usou um exemplo perfeito, assim, né? Ou seja, esse domínio do próprio corpo, né? E de não poder fazer determinados movimentos, né? Que pessoas brancas podem fazer, né? A simples entrada numa loja, né, mexer em produtos, olhar, né, isso são coisas assim que para uma pessoa branca é muito comum entrar numa loja, ver uma roupa, ver um objeto, sair e não acontecer nada, né. Mas para uma pessoa negra ela já tem que determinados movimentos ela já não pode fazer porque isso pode ser interpretado como, né, alguma coisa. Né? E por isso que quando eu percebi a tua obra, eu fiquei impressionado, né, que a presença da literatura luso-africana e a presença da africanidade brasileira, ela está muito presente. Né? E isso que muitas obras que tu escreveste, elas nascem de uma suposta ficção. Né? Mas o assombroso é novamente a semelhança com a realidade. E aí eu queria que tu nos contasse como é que é a preparação para um jovem professor que vai trabalhar letras, que vai trabalhar literatura, como é que é a preparação para ele na sala de aula, quando ele trouxer obras, ele não trazer aquela leitura só por causa que o autor ele é codinome, mas trazer porque tem algum aprendizado ali social, né, ou moral, né, para dentro da sala de aula. Eu acho que isso é pensado, não é? Acho que quando um professor ele decide levar um livro para a sala de aula, né, como eu falei no início, ele precisa conhecer bem a sua turma, ele precisa conhecer a atmosfera, o ambiente, o repertório de leitura que esses alunos já têm,
né, tem uma série de coisas aí que anteriores, né, até a chegada do livro. Mas, por exemplo, quando eu vou trabalhar o livro da Carolina Maria de Jesus, né, O Quarto de Despejo, eu não chego dizendo para os alunos, olha, vocês vão ler o livro de uma favelada que era catadora e que sofreu muito e que passava fome, né? Eu não chego dizendo isso, né? Eu digo que eles vão ler um livro de uma autora, de uma escritora da década de 60, muito importante, né, que foi traduzida para 14 países e que trata de algumas questões importantes, né? E claro, depois da leitura, né, e no meio da conversa, assim, é que a gente vai falando. Então, acho que tem que ter muito um pouco o tato, assim, do professor, do mediador, né, para saber como tocar os alunos e fazer com que eles acabem gostando do livro, né. Existem várias estratégias, assim, como eu digo, né, tem estratégias de leitura que não cabem num projeto, né. Um professor chegar, por exemplo, cheio de livros na sala de aula, embaixo do braço, né? Mesmo que ele não vá usar aqueles livros, deixar em cima da mesa. Numa aula, por exemplo, dizer para os alunos, não leiam os poemas eróticos do Gregório de Matos. São poemas que vocês não podem ler, né? São muito fortes para a idade de vocês, né? E aí tu vira as costas, né? Em 5 minutos eles já estão ali no celular procurando os poemas, né, do Gregório de Matos, né? Mas isso não cabe no projeto. Né? Isso tem a ver com o traquejo assim, do professor e de conhecer o que pode afetar os alunos. Né? Então, acho que tem uma intenção, né, nesse sentido de causar algum tipo de fomento mesmo, né, dos alunos. Né? Não, porque a gente está subindo o máximo que a gente pode, né? Não sei se a Lia vai querer fazer alguma pergunta, mas é importante porque o que a gente vê nas políticas públicas, né? Tem escolas que não têm a biblioteca aberta, né? E isso eu acho que isso é um fator que inibe também o acesso à leitura. Que maneiras, né, a gente pode estar instigando os alunos para que eles superem essa dificuldade? Não tem a biblioteca ali, mas que maneiras eu posso ter acesso a essas obras? Né? Porque eu entendo que às vezes a gente tem que identificar quais são os gostos. Né? A gente não vai dar para um aluno ler de cara a primeira obra de Milícias. Tá? A gente vai começar com uma coisa mais leve. Né? Mas eu, particularmente, quando o primeiro livro que eu li, ele era um romance policial, que era os Dez Negrinhos da Agatha Christie. Né? E era uma leitura agradável, porque apesar do livro ser grande, são 500 páginas, eu li em 5 dias. Né? Nossa. Se o livro não é bom, pode ser de 100 páginas, tu vai levar um mês para ler. Né? Eu queria que tu colocasse para nós esse elemento que eu trouxe agora. O acesso ele é imprescindível, né, para que a gente consiga formar leitor. E claro, com a internet hoje, né, embora também a gente sabe que tem alunos que têm dificuldade também para ter acesso à internet, mas eu acho que a internet é um local onde a gente consegue ter acesso aos textos, né? E acho que os adolescentes leem bastante, né? Talvez eles não leiam o que a gente quer que eles leiam, né? Mas eles estão lendo os blogs, eles estão lendo as fanfics, né? Que muitos gostam de produzir, de ler, leem quadrinhos, né? Então, eu acho que os jovens, eles têm um gosto pela leitura, né? Acho que talvez eles não estejam lendo o Sargento de Milícias, né? Talvez não estejam lendo o Machado de Assis, que a gente quer que eles leiam, né? E aí, nesse sentido, é importante que o aluno ele tenha esse acesso e que também tenha referências, né? É importante que o professor também consiga ser essa referência. Embora saiu uma pesquisa no mês de setembro, né, sobre a leitura no Brasil,
e que mostra que os professores não estão com a bola assim muito cheia, não, no sentido de ser as pessoas que mais influenciam os seus alunos a lerem, né? Quem mais influencia os alunos a lerem são os amigos, né? Depois os YouTubers, né? Depois a família, né? E aí lá embaixo está o pobre do professor que fica lá fazendo, né, propaganda do Machado de Assis, né, e tal. Mas isso significa que a gente deve fortalecer esses amigos, então, né? Então, vamos dizer para os amigos, influencia aí os seus amigos a lerem determinado livro, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, assim, que é super importante e vai formando leitores sem a gente saber que está formando leitor também, né? Também tem isso. Quantas vezes a gente já chegou na sala de aula, já pediu leitura de livros, né? E metade da turma não lê, a outra lê mais ou menos, né? E aí, anos depois, encontra um aluno na rua, né, que diz, professor, aquele livro que o senhor indicou, né, nossa, como foi bom, eu li só no ano seguinte, né, fiz a prova do senhor e não li o livro, né, e consegui uma boa nota ainda, né, ainda te diz na cara, né. Mas é isso, faz parte do jogo, né. A formação do leitor é uma coisa muito complexa, não é uma coisa muito objetiva, assim, né, e a gente tem que saber lidar com isso, né, tem que saber lidar com a frustração também, né, mas a gente sempre acredita que todos os alunos vão ler, né, e vão conseguir se tornar leitores, né. Eu te pergunto porque a minha experiência de leitura, ela com certeza ela veio de casa, porque eu desde pequeno tinha acesso a muitas coisas. Não que minha mãe me obrigasse a ler, mas como ela lia muito, ela assinava jovem, assinava Correio do Povo, assinava Zero Hora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sempre via ou ela ou meu pai lendo alguma coisa. Aí tu fica curioso, tu quer saber o que tu tá fazendo. Não, vou terminar de ler aqui, depois tu vai lá e pega e tu lê. Não, vou pegar agora porque eu tô lendo. Mas e aí, por curiosidade, tu ia lá e tu ia lendo. E eu me lembro que eu lia só as partes pequenininhas, que era aquela parte número 2 lá, que tem uns, não sei bem como é que chamava aquilo, mas eram pequenas notícias assim de 20 palavras, uns quadradinhos pequenininhos, né? E a parte de futebol, né? Que era sempre. E depois, quando eu aprendi a usar o dicionário, que eu comecei a procurar o significado das palavras, eu comecei a olhar outras partes de jornal, né? Saí do horóscopo, saí daquela parte lá das cartinhas dos assinantes e comecei a ler a parte política, a parte de moda e tal. E aí fui indo. Mas começou porque eu via que tinha ali, né? E eu não sei se isso é um diferencial para essa gurizada, porque o pai e a mãe que têm trabalhos muito repetitivos, eu acho que eles não chegam em casa assim com energia para depois de tomar banho, depois de jantar alguma coisa, sentar na sala e ler alguma coisa. Então, não sei se isso também é um estímulo. Tu acha que a fato de uma criança, onde assim, te ver os pais lendo, influencia nele ser um bom leitor? Eu lembro da minha mãe que a gente não tinha muito livro em casa, né? Só, na minha infância eu tive acesso a esses 2 livros, mas eu lembro que ela gostava muito de ler jornal pra gente, né? Então, principalmente o jornal de domingo, eu lembro de ela chamar a gente pro quarto dela, então a gente sentava na cama, assim, e ela ficava lendo para nós algumas notícias, assim, né? E eu não lembro muito bem se as notícias eram interessantes, não eram, mas eu lembro que a gente ficava pelo menos 1 hora ali dela fazendo leitura pra gente daquele jornal. Mas também há um outro processo que eu acho bem interessante, que é dos filhos influenciarem os pais a ler. Eu acho que e eu dei aula para o EJA, por exemplo, né, durante 5 anos, e eu vi muito isso acontecer, né, de alunos que não tinham uma experiência de leitura ou de leitor em casa, mas a escola serviu como esse lugar onde eles se tornaram leitores e levaram isso para os pais, né? Os pais, então, acabaram se tornando leitores em função dos filhos, ou mais ainda, né?
pais que voltaram para a escola em função dos filhos. Então também acho que tem esse outro movimento que eu acho que é importante também, desse leitor tardio, né, que é um leitor bastante importante porque é um leitor com experiência de vida. Então ele já vai com outro olhar, né, já vai com uma outra experiência que eu acho que é bem rica e bem importante, né. Mas claro, né, ver os pais lendo livros, né, ver os pais lendo é um super incentivo, né. Eu tenho um filho de 10 anos, ele sempre me viu com livro, desde que ele nasceu, né, sempre, aqui em casa tem muitos livros, e fica aqui num corredor, né, então para ir para a cozinha, por exemplo, ele tem que passar pela sala, ele tem que passar pelos livros, e ele sempre passa olhando, né, para a biblioteca. Então é uma forma de ir formando esse leitor como exemplo, né. Até a gente tem um aqui do Diurno, né, o Cristiano. Ele está falando que ele já passou por mim, já passou pela Lia, né, e que ele já adquiriu os livros da Lia. Depois a Lia acho que vai querer falar um pouco do livro dela. E que agora ele vai procurar ler os teus, Jefferson, que não conhece ainda. Ah, que ótimo. Eu acho que esses momentos de os alunos em casa ou na escola ouvir alguém contando sobre o livro, acho que é o que aguça mais. Acho que fazer eles ler por obrigação é pior. Mas eu lembro que toda vez que eu ilustrei o Cortiço, né, em sala de aula, que eu falava da riqueza de detalhes e algumas coisas que eles achavam nojentas, assim, né? Muitos depois procuravam na biblioteca o livro para ler, né? Eu acho que a melhor maneira da gente incentivar é a cotação de história, né? E ali ela é uma escritora que ela escreve histórias infantis. No caso, não sei se é isso, é verdade, a minha impressão, né? Ela se tornou escritora por causa do filho que é pequeno e ela ilustrava as histórias que ele contava, ou que ela contava para ele. É isso, Lia? Não, na verdade, não. Na verdade, é claro que eu conto muitas histórias, né? Claro que quando a gente tem filho pequeno, a gente nos ajuda bastante isso, né? De começar a ler e tudo, né? Mas a minha intenção, na verdade, por eu ter passado por aquele processo, Jefferson, que até comentei antes, de eu ter passado muito tempo sem ler. Na adolescência só teve um livro que eu li até o fim e amei. E o meu pai pensou assim: agora vai. E eu disse: não, já li um, tá bom um livro só. Foi um livro do Josué Guimarães, que eu adoro os livros dele, e esse livro foi o único que eu li na adolescência. Então, eu tinha vontade de escrever um livro para alunos que não gostam de ler, entendeu? Era para tipo, começar a leitura, para não deixa de incentivar, né? É o nome do meu primeiro livro. Tenho medo de dizer que não sei, é sobre os medos de tu chegar na sala de aula e perguntar sobre tu tirou a nota baixa, então tu é porque tu é burro, né? Então é sobre esses detalhes, né? E agora que eu entrei na onda do infantil mesmo. Evandro, eu não sei quanto tempo a gente tem de live, eu queria fazer mais uma perguntinha rapidinho, né, para o Jefferson. Na verdade, Jefferson, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta, não queria que tu comentasse um pouco, porque esse teu último livro agora, né, que a gente já comentou que foi um sucesso, né, e eu fiquei sabendo que vai virar filme, é isso? Já fechou, vai virar um filme e vai ser traduzido em outras línguas também. E como é que tu vê toda essa fama desse último livro, tu como escritor, né? E se tu ainda, depois agora com o lançamento de filmes, de tradução, se vai continuar na sala de aula ou se vai querer viver só da literatura, que eu sei que é difícil, né? Mas... No Brasil é praticamente impossível, né? Bom, a gente que escreve sabe bem o quanto é difícil. Enfim, ser lido já é um privilégio, né? As pessoas leiam, né, os livros, né? E eu considero o sucesso isso, né? O sucesso para um escritor é ser lido, né?
fazer com que a tua escrita chegue nas pessoas, né? É tão bom quando tu recebe uma mensagem, recebe alguém que, li teu livro, né? E alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o sucesso é esse, assim, para mim, né? Claro que o que vem depois, assim, a exposição na mídia e tudo isso que tem acontecido é bom, obviamente, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que é o livro chegar nas pessoas e as pessoas conseguirem ler. Sim, o livro ele vai ser adaptado para o cinema, né? O contrato já está fechado, né? É uma coisa que não é para agora, né? É uma coisa que ainda demanda bastante tempo, né? Fazer um filme não é de uma hora para outra. Ele está na fase ainda de contratação do diretor, de atores, né? E ver quem é que vai fazer toda a produção, né? Também vai ser adaptado para o teatro para o próximo ano também, né? Uma companhia de teatro de São Paulo vai fazer também essa adaptação. E o livro está sendo traduzido por italiano. Para o ano que vem, março do ano que vem, a gente vai ter já uma tradução lá. E vai ser também publicado em Portugal e tem algumas traduções vindo também nos próximos meses. Enfim, é um livro que acabou caindo no gosto, assim, né, por alguns motivos, assim. Alguns eu sei por quê, outros eu desconheço, né, porque, enfim, o livro ele acaba ganhando um caminho que a gente nunca imagina que ele vai ganhar, né. Mas eu me sinto muito feliz, assim, com tudo que está acontecendo e vou continuar na sala de aula, sim, né, por dois motivos. Um, porque eu gosto de dar aulas e acredito que eu não tenha me tornado um escritor se não fosse a sala de aula, né? Os alunos são a minha matéria, digamos, biográfica também, que me ajuda a refletir sobre o mundo, sobre as coisas, né? E em segundo, porque não consigo me sustentar com venda de livros, né? E nem com tudo isso que vem junto, né? No Brasil é muito difícil que a gente consiga viver só da literatura ou só da venda de livros, e a gente precisa ter uma outra profissão. Então, esses são os motivos que me fazem continuar na sala de aula. Muito obrigada. A gente fica muito feliz, né, Jefferson? Porque é difícil, né, a gente ver alguma pessoa com toda a dificuldade que teve, né, que não nasceu aqui em Porto Alegre, mas eu acho que hoje, pelo tempo que tu vive aqui, eu acho que tu se sente bem porto alegrense, né, mas é difícil da gente ver algum gaúcho, né, se destacando assim nesse nível que está se destacando. E ainda mais vindo da educação, né? E a importância, né? Porque uma das coisas que na tua obra fala, que é uma coisa que eu queria abordar contigo, né? É essa questão de identidade, né? Porque nós, infelizmente, né? No outro lado que eu fiz com outro colega meu, agora que tu vai fazer um filme, né? Da tua obra, mas a gente não encontrava muitos personagens que fossem heróis negros, né? E aí o Pantera Negra ele acende e abre umas portas que a gente não via. Mas nessa colocação que ali colocaste e em cima dessa questão que eu trouxe do Pantera Negra, eu queria que tu colocasse para nós essa questão da criação através da literatura de heróis negros. Como é que tu vê isso? Eu vejo isso com muita naturalidade, assim, né? Os meus personagens sempre foram negros por uma questão de fazerem parte da minha vivência, da minha experiência, né? Tanto que no primeiro livro, O Beijo na Parede, esses personagens, eles apareceram como personagens negros, mas não que eu tivesse uma intenção de fazer com que eles fossem negros, né? Para mim era muito natural que eles fossem desse jeito, e eu só me dei conta depois que um amigo leu o Beijo na Parede e me fez esse comentário, né? Tu percebeu que a maioria dos seus personagens são negros, né? E aí depois, no segundo livro, no Estela Sem Deus, isso já foi mais consciente, né?
E aí eu também comecei a dizer a cor das pessoas brancas, né, que era uma coisa que eu não fiz no primeiro livro, comecei a fazer no segundo livro, e no Avesso da Pele, então, mais ainda, né? Então, o Avesso da Pele é onde eu tenho mais consciência de como eu estava construindo esse personagem negro, né? E para que ele também não caísse em estereótipos, né? E que fosse também um personagem complexo, né? E que não fosse definido pela cor da pele, né? Eu sempre na sala de aula trabalho muito essa questão, porque tem uma novela que não sei se tu assistiu, Lado a Lado, né, que eu sempre comento ela na sala de aula, porque, porque ali o Lázaro, ele é o personagem, um dos personagens principais, junto com a Camila Pitanga, né, e ele é um personagem que ele trata a questão de quebrar o paradigma do preconceito com a capoeira, né, e não tem como não fazer a menção novamente com Curtiço e tal, né, porque retrata o mesmo período histórico, né? E aí eu te comento isso porque uma das coisas que eu aprendi com a Luciana, né, é fazer a contextualização histórica usando a literatura, que é muito mais fácil, né, fazer uma obra para te conseguir descrever, né, a sociedade, a cultura e tal, e aí tu pode fazer uma balança, né? Tipo, fazendo uma outra obra que traz a questão africana em voga, né? O Tempo e o Vento, né? Que mostra o conflito entre o norte e o sul agrícola e o norte desenvolvido, né? Eu sempre comento com os alunos para a gente poder ver, né, esses processos, né, em que o negro ele aparece como uma figura sempre pejorativa, negativa, e em momentos que tu vê, em outras obras, tu vê o negro como protagonista, como Mrs. em Chamas, né, como agora a Selma, né, que eu nem me lembro se foi de um livro para o filme, não, mas é um filme bem marcante que traz esse tema. Eu queria que tu nos colocasse, para finalizar, né, como é que tu vê a importância do cinema em dar vida a esses personagens? Eu acho que é muito importante, e acho que tu citou o Pantera Negra, né? Ver caravanas e caravanas, né, de pessoas negras indo assistir, né, o filme com aquele orgulho, né, e aquele sinal também, né, de Aquanda, né, o quanto isso fez com que houvesse uma valorização da cultura negra e de representação mesmo, né, e dentro de um nicho, dentro de um espaço ali, do espaço dos super-heróis, né, da Marvel ainda, que é uma grande empresa, produtora, e acho que é importante que existam. Mas, por outro lado, Evandro, eu também me incomoda alguns tipos de representações muito estereotipadas e batidas, assim, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, pessoas negras naquele lugar de escravizado, naquele lugar de alguém que sofreu muito na vida, né? Acho que são filmes importantes, né? Por exemplo, o 12 anos de escravidão, né? Que ganhou Oscar e tal. É um filme importante, né? Para mostrar o quanto a escravidão foi um momento difícil, né? E também para que a gente não esqueça que houve isso. Mas, por outro lado, também acho que carece de filmes com outro tipo de representação, assim, né? Não colocando o negro sempre nessa posição de violência, né? Mas também uma outra representação que fosse naturalizada, né? Ou seja, que as pessoas negras aparecessem em filmes que não precisassem necessariamente passar por questões de racismo, né? Mas que também pudesse colocar pessoas negras vivendo, né? Mas como a gente vive numa sociedade bastante com racismo estrutural muito grande, creio que essas representações ainda vão precisar acontecer, né, para que a gente consiga depois, mais adiante,
ter filmes que não precisem falar sempre do racismo, né? Jefferson, a gente está com 1h24. Eu gostaria, então, que tu nos brindasse, então, com uma mensagem, né, para a nossa comunidade, né, e que tu fizesse tuas despedidas, né, para a gente poder ir finalizando esse encontro. Eu sei que a gente poderia aqui falar muito mais, né, mas antes de passar a palavra, te agradecer pela oportunidade, né, e pedir que tu te despeças, né, para nossa comunidade escolar. Bom, vou me despedir lendo um trechinho do Avesso da Pele, né, se me permitirem, né? Então, eu agradeço aí o convite do Evandro, foi uma ótima conversa com a professora Lia. Lia, quero conhecer teu trabalho, conhecer teus livros. Grande honra. A literatura infantil é algo que sempre fez parte, assim, né, da minha docência também. Trabalhei muito com quinta série, sexta série, por muitos anos, assim, na escola pública, né, então sou muito atento, assim, quando alguma coisa sai, assim, né, então quero muito conhecer teu trabalho. E, Evandro, foi um prazer te conhecer, foi uma ótima indicação aí da professora Luciana, né, que também foi minha professora na universidade. Então, muito obrigado aí pela conversa, pelos comentários também, e vou me despedir, então, lendo um trechinho do livro O Avesso da Pele, né, esse aqui. Se eu acho aqui o trecho. Aqui. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, que tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo, e que pensar era o que nos restava. É preciso preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo, determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob este domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu e isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Então é isso. Lia, eu gostaria que dissesse tuas palavras ao nosso convidado. Então tá, queria agradecer então o convite do Evandro para estar hoje aqui, foi uma grande honra, né, estar aqui dividindo esse espaço contigo, Jefferson. É uma grande honra para mim, no início estava um pouco nervosa, mas eu acho que depois eu fui me acalmando um pouquinho. Muito obrigado, então, por ter, e agora agradecer no modo geral, que nem o Evandro já agradeceu, mas é muito importante, né, ter te trazido hoje aqui para a nossa comunidade, para a comunidade ter visto, né, o patrono da Feira do Livro. Eu vi que várias pessoas já comentaram, alunos, que o patrono da Feira do Livro, que legal. Então, eu acho que isso foi muito bacana, acrescentou bastante toda a nossa fala, a nossa conversa. Como o Evandro falou, acho que teria assunto para falar durante horas e horas, né? Mas queria te agradecer. Depois eu vou combinar contigo, vou te mandar meus livros. E Tá bom. muito obrigado, então, pelo Evandro, pelo convite. Muito obrigado a ti por ter aceitado o convite nosso. O diretor colocou ali para nós agora ali, ó. Obrigado, Jefferson Tenório. Parabéns pela sua representatividade. Nos enche de orgulho. Mais uma vez, parabéns, professores Evandro e Lia. Né? Então, novamente, né, gostaria de agradecer a direção por ter cedido esse espaço, né, por ter aceitado o desafio de ter criado
esse projeto. Que esse projeto ele nasceu com um objetivo, Jefferson, que foi de eu poder instrumentalizar o nosso terceiro ano para eles se prepararem para o Enem vestibular, mesmo sem tendo aula presencial. Foi esse o intuito. Né? A gente tem se desafiado muito, né, para isso. Então, novamente, a gente gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Tá? Espero que futuramente a gente possa sim encontrar falarmos sobre outros tópicos, né? Já que a tua pesquisa ela fala muito da questão da leitura luso-africana. Eu gostaria muito de me aprofundar no tema, não que eu não conheço tanto, né? Por ser da história, né? E agradecer aos nossos alunos, né, pela atenção que ficaram aqui nos acompanhando. Avisar que fica salva a live para quem quiser acompanhar novamente. Aqui é a Rosane Troina, ela mandou um grande abraço, uma grande honra ouvir Jeff Tenório. Essa Rosane também é aluna da Luciana e ela a dissertação dela é sobre o. Então, ela tinha pedido para te mandar um abraço, Jefferson. Que ótimo. Dizer que eu vou finalizar aqui a transmissão, mas não precisa sair da sala, pode ficar aí mais um pouquinho, Jefferson. Então, boa noite a todos. E dizendo que assim que ficar salvo na página, depois eu vou levar lá para o meu canal no YouTube, né, que é Evandro Guimarães. Pode ir lá nos seguir no nosso canal. A Lia também tem o canal dela. O teu canal é Profilia, né? Profilia Matemática. Né? O Evandro Guimarães. Podem nos seguir lá, que todo o material vai estar disponível, então, aqui na página do Odila e lá no meu canal no YouTube. Boa noite. Boa noite.